Você já sentiu medo da morte? Essa é uma das maiores inquietações do ser humano, mas a Bíblia nos dá uma resposta poderosa que pode trazer paz ao seu coração. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre o que acontece depois da morte e como a promessa de Jesus ao ladrão na cruz pode transformar a maneira como enxergamos a vida e a eternidade. Descubra como superar a ansiedade e encontrar segurança na fé. Deus tem um plano para você e a morte não é o fim. Assista até o final e permita que essa mensagem fortaleça sua confiança no Criador. O medo da morte e a promessa de Cristo. Você já se pegou pensando no que acontece depois que partimos deste mundo? Esse medo silencioso, que muitos evitam falar, pode surgir em momentos inesperados, ao ver uma notícia, perder alguém querido ou simplesmente em uma noite de insônia. A ideia do fim assusta, porque parece algo desconhecido, algo que foge do nosso controle. Mas e se eu te dissesse que há uma resposta para essa angústia? O ser humano teme a morte porque ela representa uma separação, um ponto final. O coração se aperta ao pensar que tudo pode acabar, que as memórias, os sonhos e os laços podem se desfazer. Talvez você já tenha sentido aquele frio na espinha ao refletir sobre isso, uma sensação de vazio e incerteza. Mas será que a morte é realmente o fim? Ou existe algo além? Algo que pode trazer paz em meio a essa inquietação? Na cruz, em meio à dor e ao sofrimento, um ladrão encontrou algo que nem ele imaginava: a salvação. Ele não tinha mais tempo para mudar de vida, não podia consertar seus erros, mas fez algo poderoso. Reconheceu Jesus como o Senhor. E a resposta de Cristo foi clara: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Isso significa que a morte não tem a última palavra. Existe algo além, e esse além é a presença de Deus. Se Cristo prometeu o paraíso a um homem que nada tinha a oferecer além da sua fé, o que ele pode fazer por você? Essa é a grande questão. O medo da morte só é forte quando estamos distantes de Deus. Mas quando nos aproximamos dele, entendemos que a vida é um ciclo e que há algo infinitamente maior nos esperando. O paraíso não é uma teoria distante, mas uma realidade prometida àqueles que creem. Então, como superar esse medo? A resposta está na confiança. O Salmo 23:4 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O segredo da paz não está em evitar a morte, mas em viver com a certeza de que Deus está ao nosso lado, tanto agora quanto na eternidade. Cristo veio ao mundo para nos ensinar que a vida não termina no túmulo. Ele mesmo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Ele mostrou que o fim não é o fim, mas um recomeço para aqueles que o seguem. Isso significa que, quando confiamos nele, não temos mais motivos para temer. A morte se torna apenas uma passagem e não um abismo sem fim. Muitas vezes ficamos presos às preocupações do dia a dia e esquecemos de buscar o essencial: um relacionamento verdadeiro com Deus. Nos apegamos ao que é passageiro, às riquezas, às conquistas materiais, mas nos esquecemos de que tudo isso fica para trás. O que realmente importa é o que levamos dentro de nós: nossa fé, nosso amor e nossa conexão com o Criador. Se você tem medo da morte, reflita. Por que esse medo existe? Será que ele vem da incerteza sobre o que acontece depois? Se sim, busque conhecer aquele que tem as respostas. Leia a palavra de Deus, ore, fortaleça sua fé. Quanto mais você conhece a verdade, menos espaço o medo terá em sua vida. O ladrão na cruz não teve tempo de construir uma vida nova, mas teve tempo de reconhecer quem era Jesus. E isso foi suficiente para que ele fosse salvo. Isso significa que nunca é tarde para se voltar para Deus, para entregar suas preocupações, seus medos e sua vida em suas mãos. A Bíblia nos ensina que Deus é amor e que seu desejo é que tenhamos paz. João 14:27 diz:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você pode escolher viver atormentado pelo medo, ou pode confiar nessa promessa e descansar na certeza de que Ele cuida de você. Se você já perdeu alguém e sente dor no coração, saiba que Deus entende seu sofrimento. Jesus chorou pela morte de Lázaro, porque Ele sabe o quanto a separação dói. Mas Ele também mostrou que essa separação não é para sempre. A ressurreição é real, e aqueles que confiam nele têm a esperança de um reencontro na eternidade. O medo da morte se dissolve na presença da fé. Quando entendemos que nossa vida está nas mãos de Deus, encontramos descanso. A ansiedade perde força, o desespero se transforma em esperança. Você não precisa viver com medo. Você pode escolher viver com a certeza de que há um plano maior para você. Então, eu te faço um convite. Busque a Deus, fortaleça sua fé e viva cada dia com propósito. Não permita que o medo te paralise. Cristo já venceu a morte, e essa vitória também é sua. Se essa mensagem tocou o seu coração, considere compartilhar agora mesmo em seus grupos de WhatsApp. Quem sabe tem alguém lá que esteja precisando ouvir essa mensagem. Faça isso e sinta-se abençoado ou abençoada por Deus. Ele nunca se esquece daqueles que se esforçam para levar sua palavra adiante. E se você está vendo essa mensagem pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta o vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra este vídeo para mais pessoas. Agradecemos por assistir. Que Deus te abençoe.